Olá, boa noite. Então, falar um pouquinho aqui do Japão. Estou aqui no hotel, vou mostrar um pouquinho algumas coisinhas, algumas curiosidades. Então, eu perguntei qual é o café da manhã, qual é o feijão com arroz de vocês aqui. O pessoal me disse que é um chá. Então aqui está o café da manhã do hotel, o pessoal se serve nesse chá, todo mundo toma esse chá, né? É aquela comilança que tem nos hotéis todo dia de manhã que não tem, né? Aqui tem aquelas comidas japonesas, coisas simples, né? Bem pouquinho, lá atrás tem um pouquinho de granola. E aí depois que todo mundo come, o que eles fazem? Como em um restaurante universitário, né? Os caras vêm aqui, botam o resto do chá coloca aqui, né? Os pauzinhos aqui, talher, tarará, vai embora. Aí teve um pessoal que está com a gente que desceu um pouquinho atrasado, aqui é 9h30 da manhã, aqui é 10 para as 10. Passou 5 minutos, olha aqui a placa. Ó, não tem café, né? Acabou, não tem, está atrasado, não, já fechou, ninguém mais entra. Outra coisa legal que acontece, sabe quando a gente está no hotel e precisa pedir um táxi e tem fila de gente pedindo táxi? Olha aqui tem um telefone exclusivo para a pessoa vir aqui, pega, levanta e já está chamando, só que eu vou desligar porque eu não falo uma palavra em japonês, né? Outras coisas interessantes aqui, eu estou vendo que tem um monte de gente entrando aí, depois eu dou um oizinho, ó. Aí na saída do hotel aqui, ó, olha que querido, tem 2 bikes, né? A pessoa pode pegar a bicicleta, dar uma voltinha, que é que eu vou fazer daqui a pouco, né? Dar uma volta e tal. Aí, algumas coisas aqui na rua que eu descobri. Trânsito. Parece que os carros não têm buzina aqui. Mas porque eles não buzinam. Ó, vai morrer, aí o cara buzina. Ó. Tu não ouve buzina. Ontem foi muito engraçado. Eu tava num cruzamento, o carro que tinha dar meio metro pra gente poder dobrar e o cara não buzina. Não, a gente não buzina aqui. Eu falei, que interessante, né? Então o trânsito, não existe aquela história de comer pela direita, pela esquerda, enfim, furar fila, não tem isso aí, né? O que mais que eu achei muito interessante aqui, tem pouca moto, né? E uma coisa que eu estava conversando agora no café da manhã com o pessoal é que é impressionante o que no Japão tem essa coisa mística, mas é uma coisa, talvez seja antagônico, né? Como é que pode um lugar ser tão conservador e tão high-tech, tão moderno, tão evoluído no mesmo lugar? E isso que dá o brilho, né? Porque você está andando num lugar que tem um asfalto, daqui a pouco você dobra, entra numa ruazinha pequenininha com umas casinhas velhas, aqueles telhadinhos, e aí tu vê depois já entra numa avenida larga como essa. Então tem essa quebra, né? Tem esses opostos assim em vários lugares que a gente vai. E os comportamentos deles são assim altamente educados, toda hora pedindo desculpa com licença, desculpa com licença o tempo inteiro. E agora também estava conversando com um colega, que é um rapaz que eu conheci aqui, ele é corretor de imóveis. O que ele estava me dizendo? Que quando morre alguém numa casa, vai no contrato da casa, melhor, quando alguém se mata, quando tem um suicídio, no contrato tem que constar que naquela casa alguém se matou. E aí o que acontece? Cai o preço da casa e tem gente que não compra, óbvio, não quero uma casa que alguém se matou aqui dentro. Então, eles têm a morte aqui é um mito, né? Tem uma questão que tu não pode, por exemplo assim, tu pegar uma comida com um hashi e passar para outra pessoa, não faz, porque isso é um processo, é um ritual que eles fazem no enterro das pessoas, né? Outra coisa está me dizendo que eles criam muitos fantasmas nas cabeças das crianças. Então, no colégio, diz que tem lá como é que é? O lobo mau, tipo fantasma e tal. E as crianças vão crescendo com esse mito e não vai lá que tem tal coisa, né? Não, cuidado. Então tem algumas coisas que eles criam em relação à morte. Então eles crescem já assustados. E e isso vai passando de geração para geração. Então, agora que eu estou em Hamamatsu, fiz uma palestra ontem à noite,
aí deve ser de noite no Brasil, né? 10 horas da noite, aqui é 10 da manhã, de domingo já. E foi extremamente impressionante. E os brasileiros que estão assistindo as palestras, todo mundo fica pensando, pô, cara, mas tá falando inglês, tá falando japonês? Claro, todo mundo sabe que eu falo japonês. Claro que não, né? Eu não falo nem oi, tudo bem, como é que tá? Mas são brasileiros que na década de 80, quando o Japão estava em alto crescimento, eles precisaram de mão de obra. Então o Japão autorizou filhos e netos de japoneses do Brasil e legalizaram. Então veio muito brasileiro para cá. Chegou a ter, a comunidade chegaram a ter quase mais de 300 mil brasileiros aqui. Então tem muita empresa só para brasileiro, tem supermercados para brasileiro, tem bairros, tem lugares, tem regiões que tem grande concentração de brasileiro. Em 2012, se não me engano, que foi lá o tsunami, quando deu aquele problemaço todo, aquilo atingiu muitas indústrias. E aí o que aconteceu? Como forma de proteção, o que eles fizeram? Demitiram praticamente 90% dos brasileiros. E essa comunidade caiu de 300 e poucos mil para hoje 140 mil, mais ou menos 140 mil brasileiros espalhados no Japão. Outra coisa, talvez você não sabia, e eu também não, que o Japão, o território do Japão, ele é praticamente como se fosse a área do estado de Mato Grosso, 4,3% do Brasil é o tamanho do Japão. Só que dessa região pequenininha do Japão, que tu conhece no mapa, 70% é região com montanhas. A gente veio de Tóquio para cá, que são 300 quilômetros, eu perdi as contas dos números de túneis que a gente passa. Tem um túnel de 14 quilômetros, imagina 14 quilômetros num túnel. Então assim, é um túnel atrás do outro, é linha reta, não sobe, não desce, é linha reta, mas passando por baixo de montanhas, enfim. E aí, além de 70% do território do japonês ser montanhoso, eles têm 6.800 e poucas ilhas. Já imaginou? Quer dizer, é um guisadinho essa terra aqui. Além de ser montanhosa, é cheio de ilha. E além disso, eles têm mais ou menos 200 vulcões. Tá? Desses 200 vulcões, tem 100 vulcões ativos. Eles dizem que aqui tem um nome chamado que é quase como se fosse a região do inferno. Quer dizer, a maior probabilidade de dar tsunami, de dar terremoto, é aqui no Japão. Tá? A gente desce aqui todos os prédios, eles têm assim, como se fosse 6, 7, 8 andares para baixo. Sabe aqueles estacionamentos que a gente tem aí no térreo, que é um monte de pilar? Aqui não, aqui é paredes enormes e cada andar tem lá 10, 15 vagas. Aí tu desce mais 10, 15 vagas. São paredes largas, enormes e uma vaguinha aqui e outra ali. Eu não entendo nada de engenharia, mas imagino que, obviamente, isso aí é o sistema deles anti-terremoto. Então, diz que aqui pode dar terremoto de 6, 7 na escala Richter, que nada racha, porque os caras desenvolveram uma tecnologia impressionante. Então, aqui, só compartilhando com você algumas coisas, eu era curioso demais para saber um pouquinho do Japão e imagino quem não está por aqui também, né? Um pouquinho dos carros, né? Aqui, ó, tá vendo aqueles carros ali, ó, com placa amarela? Esses carrinhos com placa amarela? Olha só que legal. Deu uma caída aqui, voltou, eu saí de perto do hotel. Quando tu compra, eu estava falando de uns carrinhos com placa amarela, são os carrinhos com menos de 1000 cilindradas. Quem tem aquele carro ali, eles são caros porque eles são altamente econômicos e você não precisa comprovar que tem garagem, ou seja, todo mundo que tem carro branco, quando compra, tem que provar que tem uma garagem para estacionar esse carro. Então, o que esse carro aqui, por exemplo, ali, ó, esse carrinho pequenininho ali atrás, ó, ele tem placa amarela, tá? Então, esses pequenininhos aí o cara compra e não precisa ter documentação para dizer onde é que tu vai guardar. Todos os outros carros, tamanho médio, grande, ele para poder comprar, para ter o IPVA, para ter o documento, ele tem que comprovar que ele tem garagem, senão não compra. Outra coisa que me falaram aqui, que achei interessante, por exemplo, tu tem um terreno, tu não faz o que quiser no teu terreno. Tu vai ter que, se é um terreno para plantar arroz, e às vezes um terreninho de 10 por 10 eles plantam arroz, do lado de um prédio o cara está plantando arroz. Se é para plantar arroz, tu não vai construir uma casa, tu só pode plantar arroz, mesmo que tu seja dono.
para construir uma casa, eles podem construir no máximo 60% da área do seu terreno, se liberar, pode ser a casa. O resto tem que ter área aberta, tem que ter estacionamento e tal. Então aqui algumas coisas que eu estou aprendendo aqui, que as pessoas estão me comentando. E ontem conversei com muita gente depois da palestra e tal, uns brasileiros que estão aqui há 20, 25 anos. E é impressionante. Mas enfim, as coisas que eu me lembrei aqui agora são essas. Fica aqui meu abraço, diretamente de Hamamatsu, uma cidade com quase 1 milhão de habitantes. E vamos ver se eu consigo fazer outra live aí amanhã de manhã, para passar mais algumas coisas aí, das coisas que eu estou aprendendo, que, enfim, mas se eu pudesse resumir em 2 palavras, eu diria, aqui é disciplina e educação. Esses caras são extremamente educados, extremamente disciplinados, parece que eles pensam em tudo e tudo funciona, tudo dá certo, parece que a vida é bela, mas nunca esquecendo que aqui é o 5º país em lugar de homicídios, né, de suicídios, quer dizer, uma outra coisa legal que eu lembrei, antes que eu me esqueça, já terminando a live aqui, todo mês tem uma reunião da comunidade do seu bairro, organizado pela prefeitura, para eles fazerem um mutirão para limpar. E é como se fosse uma escola, tem uma chamada. Quem não for, paga multa. Só que todo mundo vai não pela multa, porque se tu não for, todos os teus vizinhos vão te olhar, aquele cara não foi, não é nem pelo dinheiro. Então, eles mesmos se organizam para limpar a sua cidade, a sua região, pintar. Isso acontece todo mês. Dá para acreditar num negócio desse? Você imaginou a gente se reunindo aí no Brasil para varrer a rua, para limpar, para pintar? Cara, assim, é impressionante. Então, fica aqui um abração do Ricardo Lemos. Eu tô sem óculos aqui, tô vendo que tem um monte de gente entrando aqui. Eu já vou agora terminar a live e já comento um a um, tá bom? Obrigado pela sua audiência aí, e um abraço e até outro vídeo.